Meus irmãos, nós sabemos que a globalização e a velocidade com que as mudanças são provocadas no mundo de hoje, nos dias de hoje, nos dias atuais, devem ser observadas não apenas por quem está lá fora, por pessoas do mercado, enfim, mas também pela própria igreja. Os próprios líderes espirituais precisam estar antenados com isso. Por quê? Para que nós possamos ser efetivos no nosso trabalho enquanto igreja. Então nós precisamos constantemente estar atentos e dispostos a promover melhorias em nossa liderança, em nossos processos na igreja, na maneira de comunicar o evangelho, olhando sempre para as dores e os dilemas da sociedade atual. Esse é o nosso papel como igreja. Nós precisamos olhar para a sociedade e procurar trazer respostas, soluções à luz da Bíblia, procurando servir aqueles que precisam de Cristo, amém? Quando nós olhamos para toda essa dinâmica, existe um grande líder, para mim, foi o maior exemplo nessa tratativa, nessa dinâmica de alcançar as pessoas. E esse líder foi alguém chamado seu nome começa com G e termina com Zus. Jesus. Jesus é o maior exemplo disso, porque Jesus, quando ele ia se comunicar, ele não usava uma linguagem distante, uma linguagem religiosa demais, de tal forma que as pessoas não entendessem, muito pelo contrário. Jesus ensinou com clareza, Jesus ensinou com profundidade, mas também com simplicidade. As palavras de Cristo traziam conexão com a realidade, com o dia a dia das pessoas. Isso é muito claro, isso fica muito claro quando nós olhamos Jesus ensinando por meio de parábolas. Então, por exemplo, Jesus queria falar sobre sermos receptivos para ouvirmos a mensagem do Evangelho, sobre recebermos de bom grado aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então ele usa uma parábola, que é a parábola do semeador. Então ele fala que o semeador saiu a semear, e essa semente que o semeador lança, ele está falando para um povo que entendia muito bem disso, essa semente era a palavra, e o solo eram os corações. Então quando Jesus faz um paralelo da palavra com a semente, e dos corações com o solo, as pessoas entendiam o que Jesus estava falando. Jesus falava na linguagem deles, as pessoas então ouviam a Cristo com atenção e interesse. E essa é uma maneira muito clara e didática de nós compreendermos que precisamos fazer o mesmo hoje. Nós precisamos explicar e aplicar o Evangelho para os dias atuais, sem, obviamente, aqui está um ponto chave, sem diluir a mensagem, ok, gente? Sem atualizar a mensagem no sentido de remover princípios das Escrituras. Nós devemos mudar a embalagem, mas não o conteúdo dela. Então, por exemplo, como que nós nos comunicamos hoje com as crianças e com os adolescentes num mundo totalmente digital? Como que nós respondemos por meio das Escrituras aos dilemas do mundo de 2025? Como pregar e propagar o Evangelho nas escolas ou nas universidades, que tem sido um centro de ensinos anticristãos? A função da igreja é conseguir se comunicar, se conectar com o mundo atual. Amém ou não, gente? A maneira que eu pastoreio a igreja hoje é totalmente diferente de 2014, quando eu comecei. Por quê? Porque as pessoas mudaram, o mundo mudou. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Que é da época que você ia no culto e tinha o retroprojetor. Olha aí. Você era do retroprojetor, Pri? Você era do ministério do retroprojetor? Eu descobri que o Dani, cadê o Dani? O Dani, ele chegou a servir no retro. Como que era o nome do ministério? Retro. Ministério do Retro. Alguém não sabe o que é o retroprojetor? Lembra a folhinha? Puxa, tirava, aí aparecia a folhinha baixando.
colocava, lembra disso? Colocava outra folhinha. Pastor, ministério. Transparência. Quem já chegou aqui a comprar cassete de pregação? Fita cassete de pregação, olha aí, ó. Eita glória. Vamos avançar um pouquinho, vai. DVD de pregação. Agora espero que não tenha sido DVD falso. Porque já é demais o cara assistir o DVD falso do filme. Agora, quem comprei? DVD pirata do Silas Malafaia pregando. Misericórdia, irmão. Está repreendido. Isso é do cão. Fogo estranho. Quem lembra dos boletins de igreja? Quem lembra das músicas nos anos 2000? O máximo de bateria era no início. Você fala, mas cadê? Vou crescer. Não tinha muito como crescer. Era isso aí. Então, muita coisa mudou, gente. E vai continuar mudando. E a igreja precisa continuar sabendo como se comunicar. Hoje a parede é preta, amanhã é branca, hoje tem telão, depois não tem telão, o mundo muda e nós precisamos comunicar da melhor forma. Só que aquilo que eu falei há pouco, o mundo mudou, mas a mensagem do evangelho não pode mudar. Amém ou não, gente? O mundo mudou, mas a mensagem do evangelho não pode mudar. Então a mensagem é a mesma. Qual é a mensagem central do evangelho? Arrependam-se e voltem-se para Deus. Qual é a mensagem central do evangelho? Carregue a sua cruz e siga Jesus. Nós mudamos a embalagem, mas o conteúdo não. E por que isso é importante, gente? Porque as pessoas hoje, elas têm novas necessidades, novos ritmos de vida. Antes você ia você ia fazer uma faculdade, por exemplo, só era presencial, hoje é online. Há pouco eu estava fazendo 2 pós-graduações juntas em teologia, online. Então as pessoas hoje, elas querem algo prático, agilidade, respostas rápidas. O mundo mudou, e nós precisamos saber como pregar para uma sociedade assim. Por exemplo, vocês estão aqui no culto presencial, mas tem irmãos que estão conosco assistindo online. Hoje, a igreja, no aplicativo, você tem acesso a diversos cursos para edificar a sua fé. Então, você pode estar viajando e estar escutando. Você pode estar no avião, você pode estar na estrada. Você está lá assistindo, escutando. Hoje, você pode... Quem é da época que você ia com a Bíblia de estudo para a igreja debaixo do braço, aquele calhamaço, parecia que você estava indo com a gigante, assim, pá! Hoje, você escolhe a versão que você quiser na tela do seu celular. Marcão levava 3 Bíblias, né, Marcão? A igreja. Essas ferramentas são para nos ajudar, são para otimizar a nossa agenda, para facilitar a nossa vida, para você ser edificado, para você desenvolver a sua fé. Isso é uma bênção, sim ou não? É uma bênção. Contudo, meus irmãos, essa igreja agora que toca a sociedade de muitas formas, ou essa igreja agora digitalizada, essa igreja que dá muitas ferramentas e muitos meios para que os irmãos sejam edificados, essas soluções acabaram gerando uma nova categoria de cristãos, e é o cristão que nós não podemos ser, que é o cristão consumista. Porque antes, para você ir para a igreja, o que você tinha que fazer? Sair de casa. Hoje você pode ficar em casa. Amém ou não? Hoje você tem 500 tipos de igreja. Você escolhe, vamos dizer assim. Só que o cristão consumista tem algumas características. Por exemplo, ele quer receber, mas ele não quer se envolver com a igreja. Ele até frequenta, mas ele não possui vínculos, ele não tem vínculos. Ele quer estar na igreja, mas ele não quer ser igreja, porque agora a igreja, ela supre as minhas necessidades. Se eu estou com um problema de cura, eu vou no culto da cura. Se eu estou com um problema financeiro, eu vou no culto das finanças. Estou exagerando aqui, tá? Só para a gente entender o contexto. Eu vou no culto não sei do que.
tudo está muito fácil, tudo está muito acessível. Esses dias um pastor postou um vídeo, e eu olhei aquilo e falei, cara, eu fiquei impactado. Era uma igreja, não sei se era na África, algum lugar, um lugar muito pobre assim, e tinha um púlpito, um rapaz pregando, uma igreja que mal tinha parede, chovendo, ele pregando, e umas irmãs assim junto, andando na chuva, um guarda-chuva, andando tudo molhado, adorando a Deus. Aí estava assim no post, você já agradeceu pela sua igreja hoje? Então nós temos uma igreja climatizada, uma cadeira confortável, um microfone bom para você me ouvir bem. Só que nós não podemos confundir essas bênçãos que Deus nos dá com o fim da igreja, porque a finalidade da igreja, sabe qual é o fim? O fim é nós sermos a igreja, e não ir na igreja. É claro que a gente vem aqui, nós recebemos, nós somos abençoados, nós recebemos apoio, oração, instrução, sabedoria, só que a igreja não é o meio. Você não está entrando nesse lugar como se você estivesse entrando em uma imersão de um treinamento para o seu negócio. Vocês estão aqui comigo ou não? Nós não estamos em um prédio onde você está num auditório e tem um palestrante, tem um músico para entoar uma bela música para os seus ouvidos. Nós precisamos entender que a igreja não é o meio, a igreja é o fim. Por quê? Porque a igreja não é um lugar para ir, mas é quem somos chamados a ser. Vocês estão aqui ou não? Nós não somos uma audiência, irmãos, nós somos uma família espiritual. E é dessa ideia central que surgiu essa pregação. Então, vamos dar uma olhadinha lá em Atos 2, é muito interessante porque Cristo, depois que ele é ressuscitado, ele fala que o Espírito Santo desceria, então o Espírito Santo desce em Atos 2, e ali o Evangelho se espalha, o Evangelho começa a se espalhar, não só por Jerusalém e região, mas se espalha pelo mundo antigo, e chegou até nós em 2025, com a descida do Espírito Santo, nós temos esse ímpeto, esse sopro, esse vento, que faz com que a igreja fosse edificada. E no livro de Atos, aqui no início, do 42 a 47, nós vemos muito bem como a igreja funcionava, como viviam os cristãos. Então diz assim o texto, olha lá como a igreja vivia, tá? A igreja não era uma audiência, era um povo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos estavam, ou melhor, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha agora, enquanto a igreja vivia assim, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja primitiva não era uma audiência, mas uma família espiritual. Eles não apenas se reuniam, a reunião na verdade era a junção das pessoas que se viam como um povo, como um corpo. Então olha que interessante, eles valorizavam o aprendizado, eles estavam ali firmados nos ensinos dos apóstolos. Então vamos lá, eu não vou só no culto para receber uma palavra, para resolver um problema, mas eu estou aprendendo o que a Bíblia diz sobre cada área da minha vida, porque eu sou um discípulo de Cristo. Como isso se manifesta aqui no dia a dia, na prática, na liturgia da nossa igreja? Você acorda, você tem o seu devocional em algum momento do dia, você vem para o culto, você recebe, você está lá na célula, nós temos escola bíblica, temos discipulado, eu cresço no conhecimento de Deus. Eles partilhavam as refeições, eles tinham comunhão, eles oravam juntos, mostrando dependência e interdependência.
eles se ajudavam financeiramente. Então escute, irmãos, eles não assistiam a um culto, mas eles viviam como igreja. Vocês estão aqui? Gente, isso aqui não é um cinema, não é a casa de evento, isso aqui é um prédio para que a igreja se reúna. Alô? Porque a igreja somos nós. Então a gente vem para o culto, sabe para quê? Para adorar a Deus juntos. E a gente também vem para o culto porque nós somos uma família espiritual. Sabe, não sei se você ainda tem esse hábito, ou se você já teve por um tempo, mas sabe quando faz aquela coisa assim, domingo é dia de reunir na casa da mãe, da avó, da tia, e fazer aquele almoção de domingo? Alguém tem esse hábito ainda? Você junta lá a família, todo mundo, tem aquela macarronada, aquela lasanha, aquele empadão, eita glória, né? Ou aquele churrasquinho, vai, aquela picanha, ou glória, aleluia. Que outra coisa boa tem aí para comer? Maionese. Você vai lá. Você já sabe. Por exemplo, sei lá, domingo é dia de ir na casa da bisa, da avó, da tia, que a gente vai almoçar com a família. Você chega lá e manda mensagem no grupo da família: ei, quero saber o cardápio hoje para ver se eu vou. A gente não faz, não é verdade? Na casa da sogra às vezes faz, né? Porque se for ruim, aí você não vai, mas é a sogra que você não quer ver. Estou brincando, gente. Você vai porque é a reunião da família. E às vezes a nossa mentalidade ela é um pouco de consumo, porque eu olho e falo assim: quem vai ministrar, quem vai pregar, e a gente fica naquela dinâmica, e a gente não entendeu que a igreja ela é a comunhão dos santos, que é a reunião do corpo. Porque, escute, há grandes benefícios em não apenas frequentar igreja, no sentido de instituição, mas ser igreja no aspecto bíblico. Eu vou te dar alguns benefícios. Primeiro, crescimento espiritual consistente. Às vezes eu estou conversando com alguém, e a pessoa às vezes ela está muito tempo vindo na igreja, e aí você não vê mudança na vida da pessoa. Por que você não vê mudança? Porque ela não continuou crescendo. Ela não desenvolveu a sua fé, ou a sua salvação. Então se você está inserido no corpo: pastor, eu estou nos cultos, pastor, eu estou no discipulado, eu estou na célula, enfim, você vai recebendo alimento, isso vai te nutrindo, vai mudando a sua maneira de pensar, sua maneira de enxergar o mundo, sua maneira de viver. Você é corrigido, encorajado, renovado, fortalecido, porque você entendeu: eu sou igreja, eu sou do corpo de Cristo, então eu faço assim. Outra coisa que nós temos como benefício: relacionamentos profundos que produzem fortalecimento da fé. Talvez hoje você já seja um pouco mais maduro na sua caminhada com Deus, e nós continuamos precisando de amigos, mas volta lá no começo da sua jornada. Quem não precisou de alguém que pegasse na sua mão e falasse: cara, eu estou com você, eu vou te ajudar? E talvez o que você mais precise nessa fase da sua vida, que agora você entregou a tua vida para Jesus, é de alguém que vai te encorajar e estar do seu lado falando: vamos lá, cara, eu vou te ajudar, eu vou te segurar na mão, eu vou te carregar no colo, eu vou orar por você, eu vou orar com você. E é nessa interação que nós crescemos, porque a fé bíblica ela é relacional. Mais uma coisa que nós aprendemos quando somos igreja: nós recebemos direção e conselhos bíblicos. Recebemos direção, sabedoria. Deus nos instrui através de alguém. Outra coisa, senso de propósito para a nossa vida, gente. Senso de propósito. Quando eu sou igreja, escuta aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem aqui já disse assim em algum momento: eu nunca vou virar crente? Quem xingava crente? Quem
tacou pedra no telhado da igreja? Você tacou, olha? Ah, mas também, né, irmão? Deus te tirou de onde Ele te tirou. Só que você está aqui agora, cara. Hã? Com cara de crente, né? Hã? Nós nunca imaginávamos estar aqui. Talvez era para você estar morto, estar vivendo uma desgraça na sua vida. E hoje você não só é crente, mas você entendeu que Deus tem um propósito para você. O que você mais queria antes era sair daqui, conseguir pagar as suas contas, pagar os seus boletos, viver a sua vida, e Deus te deu um propósito, Deus te deu uma missão, porque nós estamos inseridos no corpo. Isso é um privilégio, gente. Amparo nos momentos difíceis. Mais uma coisa, quando nós somos igreja, experiência mais profunda da presença de Deus. Deixa eu te dar uma dica de ouro aqui. Pastor, mas eu vivo com o pé no mundo e o pé na igreja. Ora eu estou quente, ora eu estou frio. Mas eu venho no culto e Deus fala comigo. É claro que Ele vai falar, irmão, porque Ele quer te puxar. Ele quer que você se quebrante. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer que você fique só nesse nível. Ele quer te levar um nível acima. Só que o nível acima vai exigir renúncia, entrega, oração, busca. Que você viva como um filho de Deus. Amém ou não? Ele não quer que você tenha uma experiência, entre aspas, de resgate. Ele quer que você cresça. É na presença de Deus que nós temos estabilidade emocional, alegria, porque agora eu sou um filho, eu caminho com Cristo. Ele enche o meu coração de paz, Ele enche meu coração de alegria. É nesse lugar de auxílio com os irmãos, quando você está chorando e às vezes você não tem resposta, mas alguém está do seu lado e chora com você, e aquilo já te ajuda, irmão. É como quando nós enfrentamos uma situação muito difícil, num velório, por exemplo. Você chega no velório, às vezes você não sabe o que dizer, foi uma tragédia, uma situação que você fala, puxa, você não sabe nem o que falar, mas a sua presença, ela demonstra apoio, sim ou não? E nós estamos aqui para auxiliarmos uns aos outros mutuamente. Então o que eu estou tentando te dizer é, Deus nos chama para ser uma família e não uma audiência. Alguém pode dar um amém por isso ou não? Uma família e não uma audiência. E o grande desafio da igreja nessa sociedade atual tão dinâmica, tão corrida, tão com relacionamentos tão talvez superficiais, nós precisamos nos lembrar das palavras de Jesus. Me escute, gente, nós precisamos nos lembrar das palavras de Jesus. Elas precisam ecoar no nosso coração, nos nossos ouvidos. João 17, põe para mim aí. A partir do versículo 15, Jesus, detalhe importante aqui, Jesus está intercedendo diante do Pai pelos seus discípulos. Jesus está intercedendo pelos discípulos que já creram e para aqueles que ainda crerão, que representa eu e você. E Jesus intercede por algumas coisas. Então ele começa no 15: Senhor, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. E aí Jesus explica: Pai, eu não peço só por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que os discípulos falaram. E aí o versículo 21 ele começa a interceder por unidade. E ele diz assim: a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que todo mundo conheça que tu me enviaste, o amaste, como também amaste a mim.
Jesus estava orando e dizendo: a força da igreja está na sua unidade. A força da igreja está no corpo. A força da igreja está nessa união. Olha que interessante, não está aí, mas põe para mim aí Gênesis 11. Gênesis 11, o relato aqui da Torre de Babel. Como eu brinquei de manhã, se você não leu a Bíblia, dá para ver a novela. Quem lembra? Não, estou brincando, nada a ver, tá? Mas vamos lá, Gênesis capítulo 11, põe para mim aí, versículo 1. Olha que interessante. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali, versículo 3. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. 4, pode seguir. E disseram: venham, olha a intenção deles, era um só povo, falava a mesma língua. Venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então a conotação era ruim. Vamos construir uma torre, vamos tornar o nosso nome grande. Só que o texto continua: então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E olha agora, gente, eles tinham uma conotação ruim, só que olha o que Deus disse. Deus disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é, gente, não é um profeta, não é alguém dando uma opinião, Deus falando. Isso é apenas o começo. Não haverá restrição para tudo que planejam fazer. É como se Deus dissesse assim: os caras estão unidos, segura agora. Você já viu o casal quando está unido? Vocês conquistam, vocês avançam. Você já viu quando a empresa está unida? Eles batem as metas, as coisas acontecem. É a mesma coisa com a igreja. Aí olha o que Deus diz: eu preciso resolver isso aqui, porque é um BOzão, vai dar ruim. Deus diz: venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Verso 8. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Conotação ruim, comunidade, geraria grandes efeitos. Agora vamos para o outro lado. Nós somos o corpo de Cristo, ok? Temos o Espírito Santo, temos uma missão, que é nos tornarmos discípulos e fazermos discípulos. Se nós formos apoiando um ao outro mutuamente, usando os nossos dons e cumprindo a nossa missão de ir, como a igreja vai ser paralisada? Não tem como. Não tem como. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porta é figura de resistência. Isso mostra que a igreja que avança, e o inferno está tentando bloquear, mas quando a igreja caminha como uma só, avança, e quem retrocede é o inferno. Quem está comigo aqui? Então, gente, não dá para nós querermos um compromisso com Jesus, mas nos esquecermos da sua noiva, que é a igreja. É impossível, é impossível isso. Eu quero estar vinculado a Jesus pela fé. Não, eu creio em Jesus, pastor. Eu vou dormir, eu oro. Eu vou viajar, eu oro. Estou quase morrendo, eu estou orando. Estou brincando. Eu tenho meus atos de fé. Eu creio em Jesus. Mas negócio de ir para a igreja, de estar junto com gente, isso não é para mim, não. Isso é religiosidade. As pessoas esquecem que Jesus é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Eu te pergunto, como honrar e conviver com a cabeça, se desvalorizamos o corpo? Como honrar o noivo, se nós desvalorizamos a noiva? Não faz sentido, gente.
querer Jesus e rejeitar a comunhão com os irmãos, é impossível, é antibíblico, não existe isso. Como eu vou amar Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar quem eu estou vendo? Então a verdadeira fé, ela é relacional e comunitária, ela é espiritual, mas ela também é comunitária. Então a unidade da igreja, vocês estão comigo aqui ou não? A gente vai conversar bastante, hoje vai ser bênção. A unidade da igreja, ela precisa tocar 3 coisas. Ela toca primeiramente o coração. O coração. Então, uma igreja pode parecer organizada, mas se os corações não estiverem conectados, não haverá unidade real. Você já vê mais ou menos como no casamento, eles moram juntos, eles pagam as contas, mas vivem como 2 amigos. Isso é casamento? Pastor, então vou separar. Negativo, você vai restaurar teu casamento. Para com isso. Quem está aqui? Coração. A igreja só será saudável e poderosa se não for apenas uma multidão, mas uma família de corações ligados, interligados, entrelaçados. É por isso que a igreja primitiva causou o alvoroço que causou. E aí a gente vê briga, não, porque eu não concordo que a igreja tem parede preta ou tem parede branca. Deixa pintar a cor da parede que quiser, irmão. Uma coisa é princípio elementar, outra coisa é o pastor tem cabelo, ou até careca, ou usa sapatos, usa tênis. Está tudo certo. Colossenses 3,14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Coração, o amor. Romanos 12,10, amem uns aos outros com amor fraternal. Então a primeira conexão é de coração, coraçãozinho. Quando uma pessoa chega para você e fala assim, olha, eu tô desanimado, eu não quero mais me envolver num departamento da igreja, eu não estou mais afim tanto de ir nos cultos, de ir na célula. O problema não está nas mãos, o problema está no coração. Tomar uma água para dar tempo de você pensar. Segunda coisa, unidade de coração, primeira. Segunda, unidade de mente. Nós precisamos olhar para o mesmo lugar, o mesmo propósito, o mesmo alvo. Quem já assistiu aquele filme Prova de Fogo? Você lembra daquele filme lá que o cara estava juntando dinheiro e queria comprar um barco, não era isso? E aí a mulher, o que queria fazer? Era reformar a casa, vocês lembram do filme? A mãe, isso, a mãe estava doente, queria comprar a casa, nada a ver reformar a casa. A mãe estava doente, alguma coisa assim, tinha que pagar o tratamento, acho que era isso, né? Uma cama hospitalar, é problema de saúde. Mais grave que o barco. É isso aí. E ele queria comprar o barco. Cada um quer uma coisa, irmão. Não vai dar certo. Então, se não houver unidade de propósito, num casamento, numa empresa, qualquer área, na igreja também, a igreja pode até parecer unida por fora, mas estará dividida por dentro, cada um segue uma visão, um foco, a sua própria opinião. Então, vai resolver o negócio, para onde a gente vai? Você chega lá, eu tenho uma política aqui na igreja, estou com a galera, a galera dá feedback, dá opinião, algumas coisas são relevantes, outras Deus nos deu um formato, a gente vai fazer, mas a gente está sempre aberto. Agora, a partir do momento que há uma forma de fazer, nós vamos vestir a camisa e vão todo mundo junto, é igual no casamento. Estamos juntando dinheiro, a gente vai para cá, vai para lá, vamos comprar isso, comprar aquilo. Quando a gente estava mudando para a nossa casa, aí a gente foi ver os móveis para comprar, chegamos na loja, aí a pastora viu um sofá, massa assim, sofá, só tinha um detalhe, o sofá era rosa, gente, mas não era um rosa tipo rosa
rosa pink, era tipo um rosa, tipo um rosé. Aí eu fiquei pensando, falei, imagina eu e o pastor Andy naquele sofá sentado. Eu e o Du. O Du nem ia sentar no sofá. Então, amor, veja bem, olha, esse sofá, eu acho que, puxa, analisa, né? Eu acho que não seria muito legal. Então tá bom, aí pegamos outro. Eu estou brincando aqui, não é brincando que é uma verdade, mas essas coisas simples representam verdades mais profundas, que é a mesma forma de pensar, chegar em acordos. Por isso que Filipenses 2:2 a Bíblia diz, então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Vamos lá, o que ficou definido aqui no ministério? Nós vamos embora, vamos para lá. O que ficou definido aqui na empresa, tal coisa? Vamos embora, vamos vestir a camisa e vamos junto. 1 Coríntios 1:10, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que estejam de acordo naquilo que falam, e não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês estejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Então, irmão, resolveu, veste a camisa e vamos embora. Esse é o princípio da unidade. Amém ou não? Agora, unidade de mente, ou melhor, de coração, de mente e unidade de mãos. As mãos, gente, elas revelam a unidade do coração e da mente. As mãos, elas só refletem isso. Cara, peraí, então, estamos ligados, amor? Sim. Mesmo propósito? Agora nós vamos, gastar as mangas aqui, bora construir. Isso vale para o casamento, isso vale para a igreja, isso vale para o seu negócio, isso vale para tudo. Só que as mãos só estarão onde está o coração e a mente. Se as mãos não estão, nós precisamos visitar o coração e a mente. Amém? Agora, as mãos, quando nós falamos do reino, do princípio do reino, dessa unidade, porque esse mês nós estamos falando sobre ser igreja. As mãos precisam tocar 4 áreas essenciais. Se o meu coração é um com Cristo, se a minha mente também, minhas mãos, enfim, se somos um como igreja, como corpo de Cristo, igreja local, algumas coisas as nossas mãos tocam, já que o meu coração e minha mente, coração e mente estão unidos. Primeira coisa, eu me envolvo com pessoas. Eu me envolvo com pessoas. Como eu falei, igreja não é uma audiência, nós não estamos num show. Nós somos um corpo. Nós precisamos nos envolver com pessoas. O mandamento de Cristo é amar uns aos outros. Só que esses mandamentos recíprocos, uns aos outros, você encontra mais de 50 na Bíblia. Isso vai contra a cultura do individualismo que nós vemos hoje em dia. Porque, como eu falei, gente, escute. Hoje, se você perdeu um jogo, se você já era mais pá, você tinha como gravar o jogo no videocassete lá. Vocês lembram disso? Vocês não lembram? Então vai, denuncia a tua idade aí, por favor. Isso, glória a Deus, aleluia. Hoje você chega lá, depois do culto, deixa eu ver os gols aqui da rodada. Deixa eu ver o jogo de novo. Saiu um lançamento na locadora, você tinha que, irmão, reservar ou esperar, sei lá quanto tempo você conseguir alugar. Hoje você está lá nos streamings da vida. Isso é muito bom, só que gerou na nossa cabeça tudo muito prático, tem que ser tudo muito rápido. Você ligou para pedir uma pizza, alô? Deu 30 segundos, você já está desligando e ligando de novo. Você pediu Uber, passou 1 minuto, ainda está demorando. Não é verdade? Porque esse dinamismo
faz parte da nossa realidade. Só que se a gente transporta isso para a igreja, irmão, dá problema, para a vida espiritual dá problema. A gente quer as coisas muito rápidas, a gente quer que Deus cumpra as promessas muito rapidamente, a gente quer que Deus faça logo, a gente quer que Ele nos levante logo, a gente quer logo. A gente atropela as pessoas, não se conecta com pessoas. Só que escute, deixa eu te falar uma coisa, se você não estiver conectado com gente, você vai deixar de receber o que Deus tem. Sabe por quê? Eu tenho uma máxima comigo: Deus não vai te dar tudo individualmente. Nem tudo Ele vai te dar por meio de oração, jejum, estudo e busca. Tem coisas que Ele vai te dar através de alguém, porque nós somos um corpo, nós somos uma família espiritual. Eu posso estudar, eu posso me dedicar, eu posso orar, mas eu estou sentado com algum outro pastor e o cara fala uma coisa que eu falo: rapaz, Deus está te usando, era para mim. Aí você fala assim: como eu não vi antes, parecia tão simples. É porque nós somos o corpo, e Deus não dá tudo para uma só pessoa. É por isso que quando você está na célula, o testemunho de alguém te encoraja. É por isso que quando você está aqui no culto adorando, às vezes você está mal, mas você sabe que a pessoa do seu lado também está mal, mas mesmo assim ela está adorando, e você olha e diz: eu também vou adorar, porque eu fui inspirado por alguém. Isso me mostra também que nós, você e eu, temos ouro, temos coisas com que compartilhar com os outros. Foi o que eu falei, meus irmãos, antes. Nós só queremos viver a nossa vida, e enfim, era para você estar, sei lá, passando por poucas e boas, e nós estamos dentro da igreja, salvos. Jesus restaurou a nossa vida, Jesus nos deu uma família, Jesus fez muitas coisas, e Ele está falando: agora eu quero te usar. Eita rapaz, isso é bom demais. Então você tem que se envolver com gente. A igreja é uma comunidade interdependente. Você tem que conviver com 3 tipos de pessoas: pessoas que te inspiram, pessoas que são pares, com quem você muitas vezes tem os próprios lamentos e ajudam-se mutuamente também, e com discípulos, pessoas que te inspiram, pessoas que você inspira, e pessoas que caminham com você ali. Mas nós queremos o quê? Viver uma vida cristã isolada. Eu não vou para a célula não, pastor, eu não vou para o discipulado, eu vou no culto só quando eu estou bem, ou melhor, quando eu estou mal. E a gente vive uma vida de fé desassociada de gente. Quando você vê algum irmão na igreja, sabe aqueles irmãos que não gostam muito de abraço? Dá um abraço dele e fala: te amo, meu amigo, você é tão legal, cara. Aí o Cristo vai chegar e vai falar: uou! Olha que coisa boa. 1 Coríntios 14, 26. O que fazer, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, um está cantando. Percebe? Você vai numa comunhão da célula, galera da igreja, sempre tem um cara do violão. Tem ou não? O cara puxa o violão e começa a tocar o violão. Aí sempre tem alguém que gosta de falar sobre coisas da Bíblia. Aí já começa: porque você viu que não sei o quê, que eu vi um vídeo, já começa a trocar ideia, porque um outro tem ensino. Aí já rola a resenha ali. Você está falando do quê? Do futebol? Que futebol, irmão? Vamos de Bíblia, irmão. É o dom do cara. Você viu que o PSG, sei lá o quê, o Chelsea, quem Chelsea, o quê? Eu vi Jesus. Aí já vai o outro que é o que tem revelação: eu vi Jesus. Irmão, você não vai comer a carne? Que carne, irmão? Vocês que estão na carne, eu estou no óleo, estou em jejum. É ou não? Isso é coisa para os mortais, eu sou do céu, varão. Eu estou na Revelation aqui, ó. Aí já dá labassura, aí língua ali, ó. Aí o outro já fala: ai, Deus manda dizer que é isso aqui. É o corpo de Cristo. Olha para o irmão do seu lado e fala: você parece estranho, mas isso é legal. Então você entende que a fé cristã
ela não pode ser uma fé individual e subjetiva. Olha que interessante. Vocês me dão mais um tempinho, gente? Estão gostando aí ou não? Então vamos embora. 1 Coríntios 12, 13, olha lá. Pois em um só Espírito, olha isso, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Todos nós, Paulo está falando da obra do Espírito Santo que acontece com uma pessoa que crê em Jesus. É nesse momento em que o Espírito nos insere na igreja espiritual, não é na igreja instituição, é na igreja espiritual, o corpo de Cristo. Então a fé cristã não pode ser limitada a uma experiência individual e subjetiva, mas sim coletiva e comunitária. Então se envolva com gente, irmãos. Vai na célula, vai no discipulado, vem no culto, não chega quando o culto começou, eu vou chegar, pastor, não quero ver ninguém, eu quero sentar no canto, que ninguém me dê oi. Jesus, eu oro em nome de Jesus, Pai, por favor, que ninguém me dê oi, que ninguém fale comigo, que ninguém dê um sorriso para mim, Pai, quando eu for no banheiro, eu vou olhar para a parede, e eu peço que ninguém me ache estranho e venha me abordar e perguntar se eu estou com algum problema. Eu não quero, Deus, por favor, eu peço. Seja legal. Se envolve, por favor. Gente, esse que vos fala, você acha que eu sou o cara da galera, né? Eu sou? Pri. Eu me esforço. Quando nós casamos, a pastora me ajudou muito, porque a pastora era aquela que... A pastora estava de manhã, sei lá, chegando à vigília. Depois do almoço, ela estava na casa, não sei de quem, à noite, fazendo luau, não sei aonde. Desse jeito, irmão. Aí eu cheguei, casei com ela, falei, ó, você segura a onda um pouco. Não estou brincando, mas ela me ajudou muito, e eu também ajudei ela em algumas coisas. Você entende que essa é a dinâmica da igreja, é comunhão, não estou falando para você agora eu vou estar com tudo e com todo, não, irmão, estou falando para você se esforçar, porque senão você vai deixar de receber aquilo que Deus tem. Então, primeira coisa, se envolva com pessoas. Segunda coisa, se envolva com a causa de fazer discípulos. Vou resumir o que é a igreja em duas coisas. Não igreja instituição, não é a audiência, é o povo. A igreja vive como discípulo e faz discípulos. É isso que a igreja faz. O que é viver como um discípulo? Eu deixo a Bíblia me mudar. Eu vou ler a Bíblia, eu vou começar a adequar minha vida segundo as Escrituras. Eu vou fazer o que a Bíblia está falando. E o que eu vou fazer? Eu vou pregar esse evangelho da salvação, para que outras pessoas saibam quão maravilhoso Jesus é, para que as pessoas tenham a paz que eu tenho, para que as pessoas conheçam o Deus que eu conheço. Essa é a missão da igreja. Então, se eu não me envolvo com gente para ser discípulo, está errado. Se eu também não me esforço para alcançar pessoas, também está faltando algo. Porque deixa eu te explicar, às vezes nós ficamos assim, vamos ganhar o mundo para Jesus, é o mundo. Começa ganhando quem está perto de você. Ore por mamãe, ore pelos seus amigos, ore pelos seus colegas de trabalho, fale de Cristo para eles, seja um exemplo ali no seu dia a dia. É assim que começa, gente. Chama para a célula. Não quero ir para a igreja, que igreja? Chama para a célula. Porque a igreja precisa se envolver com a causa de Cristo, porque nós somos representantes de Cristo agora. Cristo me salvou e te salvou, mas também quer salvar outros. Amém ou não? Se o meu coração está no reino, eu me envolvo com pessoas, e eu me envolvo com a causa de ganhar pessoas. Terceira coisa, eu me envolvo servindo, eu me envolvo em um ministério. Porque, escute, deixa eu falar uma coisa para você, gente. Nos próximos 2 tópicos eu vou falar sobre isso.
Deus te plantou em um lugar. Vocês estão comigo aqui ou não? Deus te plantou em um lugar. Nesse lugar você vai ter comunhão. E esse lugar é como uma base para que você cumpra aquilo que Deus tem. Nós servimos outras pessoas. Nós temos o corpo de Cristo. A igreja não é dividida em placas, ok? Você vai chegar no céu, não vai estar a placa da Vine. Aí você entra aqui, Vine, entra direita, uma linha, a uva assim no chão. Mas Deus nos colocou em uma família espiritual, com características diferentes. Talvez você não estaria numa igreja mais tradicional, eu não sei. O cara que está lá talvez não estaria aqui. Então tudo isso tem a ver com a multiforme graça e sabedoria de Deus para comunicar o evangelho. Amém ou não? Está tudo certo. Então se Deus te plantou em um lugar, você precisa se envolver nesse lugar que Deus te plantou, porque é por meio desse lugar que Deus vai cumprir coisas através de você. Faz sentido ou não? Então quando eu entendo isso, entendo o que é ser igreja, eu não apenas recebo, mas eu me envolvo. Eu me envolvo, talvez na zeladoria, nos atalaias, no áudio, no som, o que quer que seja. Você se envolve com a causa, você se envolve com a igreja local, porque é o lugar que Deus te plantou. Eu não só recebo, eu dou, porque eu entendi que Deus colocou coisas em mim. Eu entendi que eu não tenho só que frequentar, eu tenho que pertencer. Eu entendi que Deus me deu dons. E você não tem tudo, mas eu também não. Então se eu não te sirvo, você não recebe o que precisa. E se você não me serve, eu também não recebo aquilo que eu poderia receber. Nós teremos agora no final do mês, dia 27, o DNA Vine. Nós explicamos tudo isso, é o curso de membresia, a integração dos novos membros. Explicamos todo esse caminho. Você se envolve também financeiramente com a igreja local. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha que interessante. Eu vou ler um texto para vocês aqui, ó. Lucas capítulo 8. Nós olhamos o Jesus dos milagres, né? Nós olhamos o Jesus dos milagres. O Jesus que curava pessoas, libertava os cativos. Os milagres, o Jesus com um ministério grandioso. Mas olha que interessante. Lucas 8, 1-3. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e seus discípulos. Gente, como que você acha que Jesus teve um ministério itinerante, sustentando 12 pessoas com ele? Aqui é muito interessante, porque ele diz, depois disso, Jesus andava de cidade em cidade. Então o ministério de Jesus, ele vai se expandindo. O Osiel explicou isso muito bem na escola bíblica, que há uma expansão do ministério de Cristo. O ministério, então, ele começa a ir de cidade em cidade, começa a haver uma expansão. E às vezes nós esquecemos de enxergar que, para a expansão do evangelho acontecer, recursos precisam ser disponibilizados. Essa é uma verdade. Lá no Antigo Testamento, como que o tabernáculo e o templo foram feitos? O povo trouxe doações, por exemplo. Quando nós olhamos para Paulo lá aos Filipenses 4, ele está explicando e agradecendo pela contribuição dos irmãos. O que eu estou tentando só te dizer é o seguinte, que se eu sou um crente que pertence e não só frequenta, meu coração está em Cristo e na obra. Minha mente está ligada com Cristo, com a palavra e com a maneira de ser igreja onde Deus me plantou. As minhas mãos são a extensão dessa conexão de coração e de mente. Então nós vamos juntos, como a igreja primitiva fez, para que o evangelho se expanda. Quem pertence tem o privilégio de fazer parte da construção. Quem frequenta não constrói, quem pertence, constrói. Eu vou ler de novo o texto, põe para mim de novo, Atos 4, 32. Eu vou ler agora, vai fazer muito mais sentido o texto para você do início.
da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição e do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Nós estamos falando de uma igreja que não tinha YouTube, não tinha link patrocinado do Instagram, irmão, para bombar. Chegou agora na cidade o apóstolo Paulo, com as suas viagens missionárias, Agenda 2025 de Paulo. Gente, nós estamos falando de uma igreja que revolucionou aquele tempo, alcançou a extensão do Império Romano, quebraram as estruturas religiosas e estabeleceram comunidades de fé e irmãos por toda a parte. Foi o que a igreja fez. Foi o que a igreja fez. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer é: será que nós estamos dispostos a ser igreja? Ou será que nós estamos aqui, Deus, me dá o que eu preciso, eu vim aqui buscar, aí vou lá, sabão, carne, leite, arroz? Ou será que nós estamos aqui dizendo: Senhor, eu faço parte do seu povo, eu tenho o privilégio de fazer parte do corpo de Cristo, e eu quero ser igreja, eu quero construir o seu reino, na minha família, no meu bairro, na minha cidade, por onde o Senhor me enviar. Eu entendi, eu sou um filho de Deus. Então, irmãos, nós precisamos parar e avaliar a maneira que nós temos enxergado a vida cristã. Porque se essa é uma verdade, a gente precisa avaliar. Por exemplo, parar de ser inconstante. Ora eu quero ler a Bíblia, ora eu não quero ler a Bíblia. Ora eu quero buscar a Deus, ora eu não quero buscar a Deus. Uma hora eu quero ganhar o mundo, outro dia eu quero me entregar para a minha carne. Ora eu quero estar presente, ora eu não quero estar presente. Essa instabilidade nos impede de viver a plenitude daquilo que Deus tem. Ora eu estou bombando e eu vou viver o meu chamado porque Deus me chamou. Outra hora, cara, quer saber, eu não tenho mais tempo. Quer saber? E na verdade não é isso, porque a agenda nós ajustamos. A questão é a prioridade segundo aquilo que começa no coração. O que eu estou tentando falar com vocês aqui hoje é: Deus está nos chamando a dar um passo além no entendimento da vida cristã. Deus quer nos transformar de consumidores em pessoas que se entregam por completo. Nós precisamos ter esse entendimento. Romanos 12:1, último texto da noite. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Esse aspecto não é apenas um aspecto de moralidade, de entregar enquanto não se render às paixões do mundo, mas um princípio intrínseco aqui é a intencionalidade da vida cristã. A vida com Deus como alguém que entende, que se entrega. Como Paulo que disse: olha, eu sei que se eu for para lá, eu vou ser preso, eu vou ser perseguido, eu sei o que me espera, mas eu estou disposto, porque Deus me chamou para isso. Deus me chamou para isso. Eu sei o custo de entregar minha vida a Jesus, eu sei o custo do ministério que Ele colocou nas minhas mãos, mas eu estou disposto.
essa é uma noite, meus irmãos, que Deus vai começar a despertar coisas no seu coração. Essa é uma noite que o Espírito Santo ele vai transitar coisas dentro de você. E você vai começar a sentir incomodado só com ser uma audiência. Você vai começar a entender que você faz parte de um povo. Você vai entender que Deus te chamou para pertencer, porque escute, Ele te deu uma identidade. Ele não só te salvou, Jesus poderia por sua obra apenas ter nos salvado, mas Ele nos faz filho, é uma identidade. Você agora é filho. Deus vai começar a fazer isso. Sabe que outra coisa o Espírito Santo vai fazer aqui nessa noite? Ele vai curar pessoas. Porque talvez isso aqui na sua cabeça seja lindo, mas circunstâncias te feriram, e aqui dentro isso não bate. O 2 mais 2, você chega na conclusão que é 4, mas quando cai para o coração, você diz, para mim está mais parecido com 3 ou com 5, e o Senhor vai trazer cura. Mas escute, o Espírito Santo vai começar a falar conosco, e nos fazer entender que nós somos igreja. A igreja pode ter telão, pode ter luzes, pode ter o que for, mas isso aqui é só para ser um ambiente legal. Tudo isso é para a glória de Deus, porque cada um serve com seus dons. O cara que manja de luz, ele vai fazer o melhor para Cristo. O cara que toca, ele vai fazer um solo legal lá, porque ele quer honrar Jesus. Mas Deus está nos fazendo entender a essência do que é ser igreja. Uma igreja que muda o mundo é uma igreja que entendeu isso.